Quero convidar todos os queridos irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 17. Capítulo 17. Eu vou ler alguns versos desse capítulo, e à medida que a exposição acontecer, nós vamos lendo outros versos que foram selecionados. Mas antes de ler a palavra, queria compartilhar algo com os queridos irmãos. Certa vez, eu ouvi uma frase que me deixou um pouco reflexivo. Foi em um filme, e a frase era o seguinte: o que te torna diferente te faz perigoso. O que te torna diferente te faz perigoso. Depois, mais tarde, eu li as palavras de Tim Keller, a seguinte ideia: Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Repito, Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais. Você crucifica ameaças. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. E isso me faz refletir um pouco sobre as igrejas, ou a igreja que tem sido perseguida no mundo afora. Por exemplo, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Afeganistão, Paquistão, Irã, Arábia Saudita, China e tantos outros lugares onde eu vejo que cristãos e até mesmo igrejas são perseguidos. E, sinceramente, por que eles são perseguidos? Se ser cristão é ser aquilo que sou, se ser cristão é ser como eu sou, é agir como eu estou agindo, por que essas igrejas e por que esses cristãos estão sendo perseguidos? Porque, cá entre nós, na grande maioria, o cristão médio não xinga, não deveria xingar, não enche a cara de nenhum vício, bebida, não mesmo, tem uma postura correta, no casamento é fiel, é um cara padrão, é uma pessoa padrão na sociedade. Só que curioso, esse padrão é o mesmo padrão, com todo respeito a essas pessoas, mas é o mesmo padrão de um espírita, é o mesmo padrão daquele que está adorando a qualquer deus oriental, Alá e outros por aí. Veja, não fez muita diferença. O que te torna diferente te faz perigoso. E eu entendo que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre será uma ameaça a qualquer sistema pecaminoso. Eu entendo que todo cristão, ele será perigoso no mundo. Todo cristão. E com isso, não estou fazendo uma defesa de uma violência por parte do cristianismo. Jamais. Mas eu estou dizendo e afirmando categoricamente que o verdadeiro cristão, ele é perigoso nesse mundo, para esse sistema. Eles são sim, devemos ser sim. E eu acho interessante porque quando eu leio João capítulo 17, eu me deparo com uma oração de Jesus. E essa oração de Jesus foi feita pouco antes de sua morte na cruz. E nessa oração de Jesus, ele ora tanto pelos discípulos que ali estavam. Também você vai perceber pela intenção do texto que ele ora pelos discípulos que um dia viriam a crer em seu nome. Ele ora por mim e por você. Você estava na oração do nosso Senhor Jesus. O oposto de perigo e ameaça ao mundo é tornar alguém acessível e amoldado ao próprio mundo. E a igreja não pode se tornar assim, inofensiva. Não pode. A igreja precisa levantar as suas armas, armas que Deus deu somente para ela. E eu vou mostrar para a igreja, para todos vocês, onde nós encontramos isso. Aqui em João, no capítulo 17, no versículo 9 em diante, diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, porque me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 14, todos juntos. Eu lhes tenho dado e ele diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí no versículo 22, diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus queridos irmãos, nesse texto eu li somente alguns versos, mas nós aprendemos aqui duas coisas que Jesus legou, deixou para a sua igreja. Duas armas que somente a igreja tem, dois instrumentos que somente a igreja pode obter, e nada nesse mundo pode conseguir usurpar o direito de ter essas coisas. A primeira coisa que o texto nos apresenta está no versículo 14, que Jesus nos legou, que Jesus nos deixou, e Jesus afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus nos legou a sua palavra, a palavra de Deus. Só para entender um pouco da relação de Jesus com a própria palavra, ao longo de seu ministério, por pregar a palavra, por viver a palavra, Jesus foi chamado de endemoniado. Por viver a palavra, Jesus foi chamado de louco, João 10, 20. Beuzebu, blasfemo, Marcos capítulo 2, versículo 7. Amigo de pecadores e publicanos, Mateus capítulo 11, versículo 19. Veja, perceba as palavras, as conotações, os apelidos que jogavam em Jesus, porque ele pregava, ele vivia, ele confrontava, ele ensinava a partir da palavra que ele havia recebido do próprio Deus. Por pregar a palavra também, por diversas vezes, não poucas vezes, mas diversas vezes, os evangelhos relatam que Jesus foi alvo de conspirações. Depois de curar no sábado e confrontar os fariseus, o texto diz, lá em Mateus capítulo 12, versículo 14, que eles saíram para conspirar a morte do próprio Jesus. Após ensinar parábolas, Jesus também foi de novo alvo de conspirações, porque diz o texto em Mateus capítulo 21, do versículo 45 em diante, que eles procuravam prender Jesus, por suas palavras, por seus ensinos, mas tinham medo da multidão. Após Jesus Cristo afirmar ser o Filho de Deus, pregar conforme a palavra de Deus, ensinar conforme a palavra de Deus, os judeus pegavam pedras para apedrejar Jesus, segundo Mateus capítulo 26 e Lucas capítulo 22, versículo 2. Depois de ressuscitar Lázaro, a decisão do Sinédrio era: definitivamente, nós vamos matá-lo. Jesus, por viver, pregar e ensinar conforme a palavra de Deus,
trouxe sobre si a oposição de muitos. Ser a palavra viva e encarnada constituiu Cristo uma ameaça ao sistema religioso e ao sistema político. No sistema religioso nós temos os fariseus, os escribas, os sacerdotes, que viam Jesus como ameaça ao sistema legalista, que viam Jesus como ameaça às autoridades do templo, que viam Jesus como aquele que era blasfemo contra o próprio Deus. Jesus era uma ameaça àquela religião. Jesus foi uma ameaça até mesmo então para a política, já no seu nascimento. Porque o texto de Mateus capítulo 2, versículo 16, mostra que Herodes, ouvindo falar que as pessoas estavam já comentando acerca de um nascido rei dos judeus, furioso, tomado de ciúme e inveja, esse homem então simplesmente ordena que todas as crianças abaixo de 3 anos fossem mortas. Mais tarde, quem autoriza a sua crucificação foi Pilatos. Nós percebemos então que esses dois eixos, a religião e a política, perseguiu sim Jesus. Esse foi o legado de Cristo: dei-lhes a minha palavra e o mundo os odiou. Se tem uma arma que somente a igreja pode levantar com autoridade, é a palavra de Deus. Somente a igreja pode levantar com autoridade a palavra de Deus, pode viver com expectativa e experiência essa palavra. Nada e ninguém mais nesse mundo, não há nenhuma organização, não há nenhuma associação, não há nenhuma instituição que Deus disse, olhou e disse para ela: dei-lhes a minha palavra. E pelo simples fato de possuirmos essa palavra, nós seremos e podemos ser perseguidos. Na história existem exemplos notáveis. João Batista, executado por pregar a segunda palavra: arrependei-vos. Você não ouviu na boca de João Batista: vamos tolerar o pecado, prosperidade daqui e acolá. Não, era uma palavra segundo Deus: arrependei-vos. Nós vemos também Estevão morto pela palavra. E a história moderna nos apresenta muitos cristãos. Eu quero citar só um exemplo, que são os cristãos perseguidos na China. Eles não foram mortos ali no início do século XX. Eles não foram mortos por estar pregando a palavra. A história é um pouco mais radical. Segundo a história, eles foram mortos somente por possuir uma porção, talvez páginas da Bíblia, escondidas no seu corpo ou até mesmo em casa, por possuir. A palavra é contra qualquer sistema de pecado, seja ele perpetrado pela religião, seja ele perpetrado pela política. A palavra é uma ameaça, a palavra é perigosa, e o povo da palavra não será diferente. Será um povo perigoso, será um povo que é ameaça a qualquer um que se levanta com outra ideologia. Essa é a palavra que um dia Deus, Jesus, nos legou. E para aprofundarmos um pouco mais no que João fala aqui, melhor dizendo, o que Jesus fala a respeito da palavra, no versículo 14, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A palavra está vinculada aqui à nossa identidade. Eles são o povo da palavra, eles carregam a palavra, eles vivem a palavra, porque nela eles encontram a fonte de como falar, de como se vestir, de como se relacionar, de como viver o casamento, de como viver a relação pai e filho, e tudo que há em suas vidas, de certa forma sim, é regida por essa palavra. A palavra traz a nossa identidade. Por esse motivo o cristão é odiado por esse mundo, porque nós não somos aqui, nós não somos desse lugar.
E diz Jesus no versículo 15 em diante: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Em Hebreus capítulo 11 vai falar de homens e mulheres cristãos fiéis à palavra de Deus, que viveram conforme a palavra e promessa de Deus. E no finalzinho desse capítulo diz o seguinte: que eles morreram, muitos deles morreram. E diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Aleluia! Homens dos quais o mundo não era digno, morreram firmados na palavra, morreram amando a palavra, morreram direcionados pela palavra. E em 2 Pedro capítulo 3 versículo 13 diz assim: nós porém, segundo a sua promessa, aguardamos a nossa casa, o lugar que é nosso, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O povo da palavra tem sua identidade formatada, ensinada, orientada conforme a palavra de Deus. No versículo 8 do capítulo 17 de João tem algo interessante. Jesus diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Quando esse povo recebe a palavra de Deus por meio da boca de Jesus, que está pregando a palavra, eles estão também aqui recebendo o próprio Cristo, ou seja, os olhos estão se abrindo, as escamas estão caindo, e eles recebem agora pela fé que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador prometido nas Escrituras. Por meio da palavra, os nossos olhos se abrem para a realidade de quem Cristo é. Você pode conhecer vários Cristos por aí, Cristos pregado, ensinado por várias religiões, mas somente um é verdadeiro. Todos os outros genéricos e falsos. Somente um Cristo é verdadeiro, e é o Cristo revelado na palavra. Esse que é suficiente Salvador e supremo Senhor. Não há outro que eu possa crer. Não há outro. Somente o Cristo revelado. Então a palavra, ela revela quem é o próprio Cristo, sendo Ele Senhor e Salvador. E no versículo 17, Jesus em sua oração diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A transmissão das palavras de Deus por Jesus e o recebimento dela por nós cristãos geram em nós santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero conhecer o pecado, não será por meio de achismo e moralismos, é por meio da palavra. Eu quero conhecer aquilo que é contrário à vida e à vontade de Deus, eu preciso conhecer por meio dessa santa palavra. Por isso, meus irmãos, a minha conclusão diante de tudo isso é: Deus, eu quero orar como salmista. Eu quero dizer como salmista: amo a tua lei. A tua lei está no meu coração. Eu quero dizer como salmista do Salmo 1: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Eu quero ser o homem da palavra. Eu quero viver conforme a palavra, porque quando eu vivo conforme essa palavra, eu deixarei de ser o crente bacana. Quando eu viver conforme a palavra, eu deixarei de ser o crente legal. Porque tantas vezes nós temos tanto desejo de parecer bacana para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho? Porque nós temos esse afã de querer ser aceito pelo mundo que rejeitou o nosso Senhor? Ameaça, afronta, é isso. É isso que gera uma igreja, um homem, uma mulher que ama a palavra. Óbvio, não estou aqui ratificando qualquer postura leviana
cruel, antibíblica de cristãos contra pessoas escravizadas pelo pecado. Não estou fazendo isso. Não estou validando nenhuma dessas coisas. A Bíblia não valida isso. Mas homens da palavra, mulheres da palavra, certamente, em muitas ocasiões, serão afronta e perigo para qualquer sistema de pecado. Não somente Ele nos legou sua palavra, mas Ele nos legou também a glória. Olha que curioso. Jesus diz aí no versículo de número 22: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus nos legou a sua glória. E o que é a glória de Jesus aqui? Meus irmãos, a glória de Jesus é o cumprir plenamente a sua missão na cruz. A glória de Jesus aqui é o cumprimento de sua missão na cruz. A cruz é o ponto central da glória da obra de Cristo Jesus, que era reconciliar o homem com Deus e também estabelecer uma família, isso é, a família da fé. E eu vou explicar isso somente à luz do Evangelho de João. E eu quero convidar vocês a abrirem alguns versos. João capítulo 12, versículo 23 a 24 diz assim. João 12, 23 a 24. Jesus respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, versículo 27 e 28 diz assim: agora a minha alma está turbada. E que direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Para entendermos mais o que é essa glória aqui em João capítulo 13, vira a folha aí, versículo 31 a 32, diz assim: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e logo o glorificará. João 17:1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. João 17:24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Na teologia reformada, nós falamos de dois momentos, da vida de Jesus, que seria o estado de humilhação e o estado de exaltação. No estado de humilhação, envolve esses seguintes aspectos: a encarnação, a sua vida de obediência, seu sofrimento, sua morte e seu sepultamento. Só que curiosamente, nós percebemos João falando aqui na boca de Jesus que ele seria glorificado onde? Na cruz. João Calvino, ele traz algo interessante. Ele fala, eu estou aqui reduzindo as palavras dele, mas ele fala basicamente o seguinte: que a cruz é a humilhação na forma, mas glória no conteúdo. A cruz é o ponto de encontro entre humilhação e exaltação. Na cruz, Jesus, ele foi glorificado em sua missão. Foi para isso que eu vim para morrer, e eu vou cumprir isso, ou seja, de forma glorificada, de forma exaltada. Eu cumpro com minha função. E qual é o efeito dessa glória em nossas vidas? Qual é o efeito da glória, ou seja, da morte de Cristo Jesus na cruz? São dois efeitos. O primeiro deles é essa reconciliação com o Pai. A glória que Deus nos legou é essa reconciliação. Nós, povo dele, fomos chamados para vivermos em comunhão com esse Pai, participar do amor trinitário. Nós podemos ter comunhão com ele. Romanos capítulo 5, do versículo 10 em diante. Porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele nos reconciliou consigo. Por esse motivo nós podemos nos chegar ao trono da graça, conforme é dito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Meus irmãos, é glória para mim e para você poder receber esse efeito da conquista de Cristo na cruz. Que glória é essa, de forma prática? É uma glória poder entrar no meu quarto e orar ao meu Deus. É uma glória poder abrir uma Bíblia e ser ensinado pelo Espírito Santo. É uma glória poder estar aqui e ser ensinado e edificado pelo Senhor. O que nós temos é um privilégio. Isso é feito daquilo que aconteceu na cruz. Isso é glória para a igreja. A igreja deve se orgulhar nesse sentido. Nós somos o povo chamado para vivermos em comunhão com a Trindade, vivendo em amor. Então tudo isso é dádiva dele, é glória dele, é prazer que nós recebemos dele. E o que você tem feito com esse prazer, ou melhor, com essa glória que Deus tem nos legado? E ainda dentro desse ponto, é glória também, ou melhor dizendo, é efeito dessa glória a comunhão, o gerar da comunhão. Olha o que o texto fala. O texto nos ensina que dei-lhes a tua glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Jesus morrendo na cruz, se entregando na cruz, ele nos garantiu hoje a salvação, mas somente isso não, ele nos garantiu vivermos em família, o desfrutar da comunhão, a unidade. E essa unidade é tão poderosa, meus irmãos, é uma unidade espiritual que não pode ser produzida por nada nesse mundo. Grandes incorporações desejam isso, times de futebol desejam isso, tantas outras coisas desse mundo desejam gerar esse engajamento e essa comunhão e essa unidade, mas somente essa unidade, promovida por Cristo Jesus, através do Espírito Santo, colocando em nós e nos colocando nessa unidade espiritual, isso é de Deus, isso é glória de Deus, isso vem de Deus. No versículo 23 diz assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O nosso testemunho ao mundo é viver justamente a glória dessa unidade. A igreja recebeu palavra, e a igreja recebeu a glória de Cristo, que é justamente o poder acessar o trono da graça, ter comunhão com o Pai, e viver em família, vivendo essa plena unidade, essa plena comunhão. E certa vez, não foi nessa igreja, mas eu fui interpelado por um pai dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Para quem não sabe, trabalho com adolescente. O que é que vocês estão fazendo que não promovem para os adolescentes um encontro mais animado? Sabe, uma coisa mais da hora, mais legal? Não foi nem o adolescente que pediu, foi o pai. Eu confesso que aquilo me fez refletir muito. Música, no mundo tem. Talvez até melhor, bem melhor executada. Luzes, o mundo tem. Salão, auditório, palestras, no mundo tem. Mas somente a igreja, a única instituição no mundo, somente a igreja tem a palavra e a glória de Cristo. Podem procurar e jamais encontrarão fora da igreja do Senhor Jesus uma palavra e uma glória. Meus irmãos, nós não podemos copiar a sujeira do mundo. Nós não podemos nos amoldar à religião
ao padrão dos religiosos desse mundo. Imitar o mundo é nos tornar superficiais, meramente agradável aos olhos humanos, fracos e totalmente imaturos. A igreja poderosa nessa terra pode não ter uma banda, pode não ter um púlpito como esse, pode não ter luzes, mas se a igreja tem palavra e tem glória, ela tem tudo que ela precisa. E Cristo Jesus, Ele, por si só, Ele é a palavra encarnada, Ele é a glória derramada sobre nós, e nós não podemos desejar e querer obter outra coisa. O que torna realmente a igreja perigosa e ao mesmo tempo transformadora nesse mundo é justamente quando ela levanta a palavra e vive a glória de Deus. O que torna a igreja perigosa e ao mesmo tempo transformadora nesse mundo é quando ela levanta a palavra e vive a glória de Deus. E eu faço uma pergunta para a sua reflexão: onde estão os crentes, homens e mulheres perigosos, que são ameaça real a qualquer tipo de pecado? Onde estão os crentes, homens e mulheres, que amam a glória de Cristo Jesus, desfrutam da sua comunhão, porque esse é o prazer que nós temos aqui, é o céu a conta gota, nós podemos experimentar hoje parte do céu, aqui nessa realidade. Priorize a palavra de Deus na sua vida, viva a cruz, viva os efeitos da cruz na sua vida, a glória de Deus. Use a palavra de Deus como arma espiritual contra si mesmo, os pecados, eu digo, e contra todo pecado que se levanta tenazmente nesse mundo. Nós somos chamados para impactar essa sociedade, as pessoas ao nosso redor, do nosso trabalho, da nossa escola, nossa família, nossa vizinhança. E sendo crente bacana, você nada mais faz. Que efeito, que sal, que luz tem em você, sendo mais um. E só para finalizar, no final do ano passado, eu já compartilhei isso com alguns, o reverendo Marco havia compartilhado comigo que o tema desse ano seria Conselho de Deus. Foi quando eu, num dado momento, entrei no meu quarto e comecei a ler a Bíblia, a Escritura Sagrada, e comecei a compor a música A Tua Voz. Alguns irmãos já conhecem aqui. Só que tem uma parte na música que expressa justamente aquilo que eu estava sentindo e vivendo naquele momento. Que tem uma parte na música que fala que eu quero andar em santidade, justiça e poder. E por que eu cheguei a essa conclusão na minha vida? Obrigado por ter colocado. Ensina-me a caminhar em santidade, justiça e poder. Porque eu estava fazendo uma autoavaliação. Peraí, eu, Diego, conheço a palavra como muitos outros aí conhecem. Busco obedecer de forma moral todos os princípios que aqui aprendo. Mas o que tem de diferente de mim que outra pessoa aí fora não tem? Que luz é essa que é tão parecida com essas luzes por aí? Que sal é esse que é tão parecido com outros por aí que se dizem diferenciados, que na verdade não são? O homem e a mulher de Deus que tem esses legados dados por Jesus, palavra e glória, devem viver de forma bem diferenciada. Nós não andamos de forma moralista, nós andamos em santidade, justiça e o poder que vem dos céus. Nós andamos de outra forma. O nosso andar, o nosso portar, a nossa vida reflete a glória desse Jesus. Que Ele tenha piedade e misericórdia de todos nós, porque nós não conseguimos, nós somos falhos. Eu saio daqui hoje desafiado, mas amanhã, quando dá 2 horas da tarde, já esqueci de tudo. Se não for Ele, seu Santo Espírito, me fortalecendo, me incomodando, me fortalecendo e me incomodando o meu pecado, nós não saímos de um mero moralismo religioso. Se não for Jesus em nossas vidas, ai de nós,
porque somos como qualquer outro religioso, sendo evangélico ou não, somos como qualquer outro religioso. É Jesus que traz a diferença para a minha vida e para a tua vida. Meus irmãos, todos nós que pregamos aqui, primeiro pregamos a nós mesmos. E essa é a pregação que eu tenho feito para o meu próprio coração. Me ajuda, ensina-me a andar em santidade, justiça e poder. Eu preciso tomar posse. Não sou pentecostal não. Mas eu preciso tomar posse dessas armas da fé. Dei-lhes a palavra, dei-lhes a minha glória. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.